Eu sou a Maria Carolina Paixão, eu sou a psicóloga e psicopedagoga do Colégio Planeta Kids. Hoje nós vamos falar sobre a adaptação escolar. Mas o que seria isso? A adaptação escolar é qualquer mudança ou transferência que a criança tenha do ambiente escolar, seja ela o primeiro contato com a escola ou a mudança de rotina ou da escola que ela já estuda. Vale lembrar que toda adaptação gera um desconforto em qualquer pessoa, sendo ele bebê, criança ou adulto. Por isso é importante transformar a mudança da escola ou o primeiro acontecimento da escola na vida da criança em um acontecimento positivo, ou seja, elevar tudo que seja positivo naquele momento. Vale lembrar seu filho que agora ele é grande e que ele vai poder ficar sozinho no momento da escola, ou seja, ele não é mais dependente de você. Sempre é importante lembrar que cada família e cada criança tem o seu tempo. Esse tempo deve ser respeitado. Mesmo que seja uma coisa positiva, leva algum tempo para a criança se acostumar com aquele ambiente, como qualquer outra pessoa. Quando algum adulto muda de ambiente de trabalho ou de rotina, nós não temos que nos adaptar. Por isso, é importante lembrar que o seu filho também tem que ter esse tempo. Ele está com pessoas novas, num ambiente novo. O que vale lembrar é sempre de fazer com que isso se torne uma coisa positiva para a criança, mesmo que aquela criança chore ou venha a ter alguma dificuldade naqueles primeiros dias. No caso da adaptação com bebês, é importante lembrar que não é porque o seu bebê não fala ou não expressa qualquer sentimento que aquilo será mais fácil. Bebês não têm noção de tempo, então ele não terá noção que você irá voltar para ele. É importante sempre lembrar que, mesmo que o bebê chore ou sinta algum desconforto naquele momento, valide a pessoa que está entregando, pois validar os funcionários e colaboradores do colégio que você colocou a criança faz com que seu bebê se sinta confortável. Se você hesita ao colocar o bebê dentro da unidade, quer dizer que você não confia naquelas coisas. Pelo menos é o que seu filho pensa. Sei que para muitos pais de primeira viagem é difícil entregar um bebê a cuidados de outra pessoa, principalmente sendo uma pessoa que você não conhece totalmente. Mas é importante que você valide, entregue com segurança e com rapidez. Assim seu filho não se sente inseguro ao ser colocado naquele ambiente. Uma coisa muito legal que você pode fazer na adaptação de bebês é oferecer uma fralda de pano com o cheiro da mãe. Por quê? A criança se liga ao cheiro da mãe. Um bebê tem a necessidade daquele cheiro, pois é por ele que ele amamenta, que ele sente conforto. Então, quando você entregá-lo à escola, às vezes ele irá chorar. Isso é normal, é saudável, pois é o primeiro contato que ele tem com aquele desligação com a mãe, ou aquele afastamento da mãe. Por isso, ter a fralda de pano com seu cheiro é importante, pois caso o bebê chore ou ele fique muito nervoso naquele ambiente, as cuidadoras irão oferecer isso para ele. Outra coisa legal é nunca espaçar os dias da semana. Leve seu filho todos os dias para o colégio. Não é interessante que você pule dias, pois quando a criança está se acostumando com aquele ambiente, ela é retirada daquela rotina. É importante a continuidade para que o bebê entenda essa rotina. Uma das coisas também importantes é nunca deixe seu filho apenas 1 hora por dia naquele ambiente. Deixe no mínimo 3 ou 4 horas, para que ele vá se acostumando à rotina do colégio, pois ninguém aprende com 1 hora só, pelo menos não os bebês, não é mesmo? Então é interessante que ele fique mais tempo para se acostumar àquele ambiente. Agora vamos pensar, e com crianças mais velhas, o que fazemos? Crianças que já têm noção de fala, de vocabulário e que já entendem o que é passado para elas, é super importante que você converse com a criança sobre aquele momento. É importante que você explique o que irá acontecer, seja no primeiro dia ou na mudança de escola. Ninguém gosta de ir a algum local que não tenha noção nenhuma. Por isso é importante, na hora que for escolher a escola do seu filho, leve ele para a escola ou deixe que ele fique um tempo para se adaptar àquele ambiente. Explique, mostre fotos. Não é legal mentir para a criança, falar que ela vai para outra escola e não ir, ou que ela irá ter contato com as outras pessoas daquele colégio, sendo que ela não vai mais. Outra coisa muito importante é não minta ou não saia de fininho naquele primeiro dia. Você é a pessoa mais importante na vida do seu filho.
Por isso, ele confia totalmente em você. Se você é a primeira pessoa que mente para ele ou fala que vai ficar lá o dia inteiro e sai de fininho, qual é o sistema de confiança que essa criança tem? Uma das coisas que pode ajudar nesse fato é, sempre ao levar a criança dentro do ambiente da escola, tenha noção de que ela precisa ter o contato pelo menos com uma pessoa do colégio. Assim, quando chegar o primeiro dia de aula, ela saberá pelo menos o nome de uma pessoa e aquela pessoa que ela irá recorrer caso se sinta desconfortável em algum momento. Da mesma forma com bebês ou qualquer outra pessoa, fazer com que isso seja prazeroso e positivo é muito importante. Ou seja, incentive a criança, fale que ela já é grande, que agora ela irá conseguir fazer as coisas. Outra coisa é levar as crianças para comprarem os materiais. Quando você era criança e comprava os seus materiais, você não ficava super feliz? Imagine como é isso hoje, com a infinidade de coisas para ela comprar. E fazer com que ela escolha seu estojo ou com que ela compre seu caderno pode incentivá-la e deixar com que o primeiro dia seja prazeroso por ter que usar aqueles materiais. Fale que ela irá fazer novos amigos, irá ter seu tempo de espaço pessoal. Por exemplo, ela terá sua própria professora, irá aprender coisas novas. Agora, em casos de ansiedade, obviamente toda mudança leva a uma ansiedade, mas caso você perceba que seu filho está muito ansioso, converse com ele. O importante é validar a emoção. Pode parecer para um adulto que aquilo não é importante, mas sim, ficar ansioso é normal. E uma criança que não tem noção daquele contexto ou vai ser colocada a primeira vez no ambiente da escola, ela vai ficar ansiosa. Pense com a criança por que ela está ansiosa. Será que é porque ela não conhece ninguém? Ou, por exemplo, pode ser que ela tenha dificuldade de fazer amigos ou não queira conversar com pessoas desconhecidas. Pense com a criança possibilidades e estratégias. Pense que se você já levou seu filho a primeira vez naquele ambiente, ele irá se adaptar muito bem se conhecer pelo menos uma pessoa daquele contexto. Sempre é legal saber que nas primeiras semanas o seu filho irá ficar mais sensível, pois ele está num período de adaptação. Então, isso vai gerar mudanças no seu comportamento. Todo o comportamento vai ser alterado. Por quê? Porque ele está em um novo ambiente. Quando você começa um novo emprego ou muda até mesmo de local de casa, de cidade, você não altera? Você muda a sua rotina, você muda o seu jeito. Só que pensando em contexto de uma criança que nunca foi para uma escola ou que muda de escola, vamos pensar. Você acha mesmo que a criança será a mesma de antigamente? Não, ela se tornará mais sensível, mas também se tornará uma pessoa autônoma. Agora ela tem o espaço dela, com as coisas dela, e isso deve ser respeitado na criança. Sempre é legal não relacionar qualquer mudança ou adaptação da criança a presentes. Ela deve ser construída a partir de uma validação das emoções. Se ela ficou muito triste naquele dia, valide a emoção. Eu entendo que você ficou chateado porque te deixamos lá. Mas você não pode ganhar um presente por isso. Isso quer dizer que você é grande e que você consegue fazer as coisas sozinho. Ou, por exemplo, validar as emoções quer dizer que você entende que seu filho tem aquelas emoções e que você mostra para ele que ele realmente tem. Crianças não têm noção das emoções que sentem. É importante que os adultos falem com elas. Uma criança com medo de ficar desamparada num local estranho, é importante que os pais falem. Por exemplo, eu sei que você ficou chateado e com medo de que a gente não voltasse, mas viu que no final do dia nós voltamos? Isso irá acontecer todos os dias. Você nunca irá ficar na escola. Nós sempre iremos te buscar. Agora, vamos pensar em um contexto de mudança. Seu filho está adaptado a uma escola, ele tem amigos, ele tem todo um contexto, a professora favorita, a coordenadora, tudo vai ser alterado. É desesperador, você não acha? Mas vamos pensar. Explicar para a criança que ela terá novos amigos e que ela terá um novo contexto é importante. Não esqueça, não minta para o seu filho, isso é muito errado. Uma criança é uma pessoa e ela deve ser respeitada. Caso ocorra que você tenha que mudar a criança de escola por motivos de trabalho ou porque fica mais perto de casa, explique isso para a criança. Até uma criança, por exemplo, de 4 anos, entende isso. Explique da forma que ela entenda isso, de forma simples. Papai precisa se mudar de local de emprego e por isso, para que você consiga ir para a escola todos os dias, fica mais fácil se você estudar naquela. Mas lembre-se, você pode pedir para a criança falar assim:
Quais amigos você ainda gosta e gostaria de conviver. Explique que ela poderá conviver com aquelas pessoas, mas não todos os dias. Ou, por exemplo, você pode ligar para um amigo antigo da criança e pedir para marcar para ir em casa, não pode? Isso é legal, isso é importante que a criança entenda que ela ainda vai ter um vínculo com aquelas pessoas, porque para a criança aquelas pessoas são importantes. Agora, vamos pensar. Quando você coloca o seu filho em uma escola nova, ou quando o seu filho se transforma em outra criança, a partir do contato com outras crianças e com outras pessoas que não são do seu próprio convívio, não parece que você está perdendo o seu bebê? Sim, está. Sua criança está crescendo. Mas isso não é ruim. Isso quer dizer que o seu filho está se desenvolvendo e que a partir disso ele consegue ir muito bem. Ou seja, ele tem autonomia, ele tem o próprio espaço pessoal e quer dizer que você está criando uma criança com autonomia. Deixar com que ela escolha seus próprios materiais ou seus lápis, o que vai fazer com aquela lição, qual é o local mais adequado para se estudar, podem ser coisas que você vai fazer, que você se sinta que você está perdendo o seu filho. Mas não é isso. Na realidade, você está deixando com que ele cresça de forma saudável. É importante sempre lembrar disso. Fazer com que uma criança cresça de forma saudável quer dizer que você está criando uma criança bem desenvolvida e com autonomia suficiente para escolher as próprias coisas. Imagine uma criança que você tenha que lembrá-la que ela tem os próprios amigos e que ela tem a própria professora. Chega a ser desgastante, não é? Por isso, se seu filho colocar como, falando que, por exemplo, tem os próprios amigos, que gostaria de ver a professora, que gosta da professora, isso é bom. Isso quer dizer que você fez a escolha certa no colégio. Se seu filho se sente bem, se sente valorizado e com criação de autonomia, quer dizer que a escola está indo bem, que você conseguiu fazer a escolha certa para o seu filho. Outra coisa de se colocar o seu filho na escola é que você tem um tempo livre, seja para trabalhar com mais foco, seja para arrumar a casa ou para ter um tempo com você. Principalmente mães de bebês recém-nascidos ou com pelo menos 1 ou 2 anos, podem se sentir meio presas à criança. É normal, é aquele primeiro contato que você tem com o seu filho. Mas é importante que as mães tenham uma maior autonomia e que até como casal, os pais consigam essa autonomia e tempo para si. Quanto tempo faz que uma mãe não faz o cabelo ou faz as unhas depois que tem o bebê? Você vai construindo uma parte de si que talvez você tenha esquecido. Isso é muito importante. Mas para isso, obviamente, você tem que aprender a seguir o regimento do colégio. Mas o que seria o regimento do colégio? É o funcionamento, os horários, as regras. Tanto o seu filho tem que aprender que naquele ambiente existem regras e horários a serem seguidos, como os pais também. Por exemplo, você não vai trazer o seu filho após o horário do lanche e querer que a criança coma o lanche quando outras crianças estão em sala. Não é legal. A criança tem que entender uma rotina. Trazer a criança e seguir os horários do colégio faz com que seu filho entre na rotina do colégio e faz com que ele se sinta bem naquele ambiente. Se toda vez ele chega num horário diferente dos colegas e faz tudo no horário diferente dos colegas, como ele irá se adaptar naquele contexto? É importante que os pais entendam que tem que existir uma parceria entre colégio e os responsáveis, porque através dessa parceria queremos criar uma criança bem desenvolvida, uma criança com autonomia, uma criança experiente, uma criança saudável. A criança depende tanto da escola quanto da família. É importante que ela saiba disso, é importante que ela tenha essas duas referências. Quanto tempo você acha que seu filho irá passar na escola? Normalmente, ou é 1/3 do dia ou pelo menos 2/3. Crianças que ficam período integral têm a escola como base. E sim, a escola é uma base, mas a família não deixa de ser. A união dos dois é que vai fazer que tudo ocorra bem dentro do ambiente de casa e internamente pela criança. Ela tem que entender que por ali ela vai seguir o caminho correto e que a partir dali é que ela pode confiar naquelas pessoas. Agora que já sabemos o que é uma adaptação escolar e como podemos facilitar isso para a criança e para os pais,
é importante que sejamos parceiros. O Colégio Planeta Kids se orgulha muito de ter mais de 15 anos de experiência. Por isso, preparamos capacitações e treinamentos para que essa fase de adaptação seja tranquila e promissora para as nossas crianças. Todos nós do Planeta Kids amamos as nossas crianças e não é à toa que todos eles se sentem bem ao entrar dentro do colégio. Não sinta que está perdendo seu filho. Faça com que a escola seja um parceiro. Faça com que juntos faremos as crianças crescerem saudáveis e com isso trabalhemos juntos para uma boa autonomia e desenvolvimento pessoal, tanto da família quanto da criança. Eu sou a psicóloga Maria Carolina e agradeço a atenção de vocês.